Vamos prosseguindo aqui então com a leitura dessa norma NBR 17170 e agora nós vamos seguir a partir do item 4.4, agentes intervenientes e suas incumbências perante as garantias. Incumbências perante as garantias. Os agentes intervenientes definidos nas NBR 5674, 14037, 15575 e 16280 possuem as incumbências perante as garantias indicadas em 4.4.2 até 4.6. Incorporador. As incumbências do incorporador estão indicadas a seguir. Letra A. Definir as condições e prazos de garantia em documento específico e fornecê-lo ao proprietário na entrega da edificação ou unidade concluída, e responder pelas obrigações definidas conforme legislação vigente, no respectivo documento específico ou nas condições da garantia oferecidas ao proprietário. Nota: é uma boa prática apresentar ao proprietário, antes da edificação estar construída, no momento da aquisição, parte das condições e dos prazos de garantias que são oferecidos na entrega da edificação ou da unidade concluída. Se o incorporador não for também o construtor de toda a edificação ou parte dela, deve definir em documento específico as responsabilidades quanto às condições de garantia a serem fornecidas solidariamente pelos demais agentes intervenientes, construtor ou prestador de serviços de construção específicos. E letra C, fornecer ao cliente o manual de uso, operação e manutenção conforme a NBR 14037 e informar as condições de atendimento de assistência técnica pós-entrega. Item 4.4.3, construtor e prestador de serviços de construção. As incumbências do construtor e do prestador de serviços de construção estão indicadas a seguir. Letra A. Definir as condições e prazos de garantia em documento específico e fornecê-lo ao contratante de seus serviços na entrega da edificação ou do serviço concluído e responder pelas obrigações conforme legislação vigente em relação às garantias e definidas nas condições da garantia oferecida ao contratante. B. Se não for o responsável pela construção de toda a edificação ou de alguma parte específica dela, deve definir em documento específico as responsabilidades quanto às garantias a serem fornecidas solidariamente pelos demais agentes intervenientes. Nota: é uma boa prática apresentar ao contratante no momento da contratação as condições ou parte das condições e dos prazos das garantias que são oferecidas. C. O construtor deve fornecer ao seu contratante o manual de uso, operação e manutenção da edificação elaborado conforme a NBR 14037 e a NBR 5674. Ou, no caso do prestador de serviço de construção, fornecer, quando apropriado, instruções de uso e manutenção referentes ao serviço específico. Em ambos os casos, devem informar as condições de atendimento de assistência técnica pós-entrega. Projetista. A incumbência do projetista é informar nos documentos de projeto as condições que devam fazer parte do manual de uso, operação e manutenção da edificação e que estão relacionadas às condições de garantias, como premissas de projeto que tenham impacto no uso e operação, instruções de limpeza, conservação e manutenção. Fabricante de materiais, componentes, sistemas construtivos e equipamentos. Esse é o item 4.4.5. As incumbências do fabricante de materiais, componentes, sistemas construtivos e equipamentos estão indicadas a seguir. Letra A.
Informar em documento específico, quando aplicável, em função da natureza do seu produto, as condições que devam fazer parte do manual de uso, operação e manutenção da edificação, e que estão relacionadas às condições de garantias, como limitações de uso, condições de exposição, instruções de uso, conservação e manutenção de seus produtos, e responder pelas obrigações definidas conforme legislação vigente em relação às garantias dos seus produtos. Letra B. Acordar com o incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção as condições de garantia e assistência técnica de seus produtos. No caso de produtos não fabricados em território nacional, o responsável pela importação ou o próprio fabricante deve assegurar que as condições de garantia sejam fornecidas em documentos específicos, assim como assegurar que os manuais dos produtos importados possuam versões traduzidas para a língua portuguesa. 4.4.6 Proprietário, usuários e responsável legal da edificação. As incumbências do proprietário, usuários e responsável legal da edificação estão indicadas a seguir. Letra A. Tomar conhecimento das condições de garantia e procedimentos de atendimento de assistência técnica oferecidos pelos produtores, como também de suas responsabilidades quanto ao uso, operação, conservação e manutenção da edificação ou de suas partes em atendimento às NBR 5674, 15, 575, em se tratando de edificações habitacionais, e a NBR 16280, observando o disposto no Manual de Uso, Operação e Manutenção recebido pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção na entrega da obra ou conclusão do serviço. Utilizar a edificação, aqui letra B agora, né? Utilizar a edificação de acordo com o manual de uso, operação e manutenção fornecido pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção. Letra C. Elaborar, implantar e comprovar a realização do plano de manutenção nos termos da NBR 5674 e do manual fornecido, que são requisitos para as condições de garantia do referido manual. Letra D. Em caso de qualquer modalidade de transmissão de unidade ou da edificação em período em que os prazos de garantia estão vigentes, dar conhecimento aos novos usuários e repassar os documentos pertinentes sobre as condições de garantia, manual de uso, operação e manutenção das edificações, termos de garantia e projetos. E a necessidade de elaborar, implantar e comprovar a realização do plano de manutenção nos termos da NBR 5674 e do manual fornecido. Nesses casos de transmissão da unidade privativa ou da edificação, não cabe ao incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção entregar o termo de garantia definitivo e o manual de uso, operação e manutenção para o novo usuário, visto que essa é uma responsabilidade do transmitente. Letra E. Permitir o acesso de representante com prévio aviso do incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção para verificação da situação objeto da reclamação. Tópico 5. Início da garantia e garantias em situações de reparos ou substituições. 5.1. Generalidades. A data de emissão do auto de conclusão, por exemplo, habite-se, ou documento equivalente que ateste a conclusão das obras ou dos serviços, é considerada a data de início do prazo de garantia. Recomenda-se que o incorporador ou construtor estabeleça prazos específicos de garantia para unidades adquiridas após
o início das garantias da edificação como um todo. Garantias em situações de reparos ou substituições, item 5.2. Os reparos ou substituições realizados em componentes, sistemas construtivos ou equipamentos pelos serviços de assistência técnica do incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção não alteram e não renovam os prazos e as condições de garantia originais previstas nesta norma e no Manual de Uso, Operação e Manutenção da Edificação. Em caso de reparos parciais de componentes, sistemas construtivos ou equipamentos, a garantia deve ter o prazo mínimo de 90 dias ou o remanescente do prazo original, aquele que for maior. Essa garantia se refere à área ou quantidade específica do objeto de reparação ou substituição e não do seu todo. Item 6. Estabelecimento das condições de garantia. A garantia legal deve ser apresentada em conformidade com a legislação vigente e aplicável ao tema relacionado às edificações. Garantia oferecida pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção, item 6.2. Os prazos definidos nesta norma são prazos tecnicamente recomendados para as garantias oferecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção. Para estabelecer prazos diferentes, o incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção pode levar em consideração os fatores que influenciam as garantias, observando o atendimento das normas técnicas aplicáveis, como, por exemplo, letra A, natureza dos componentes, sistemas e equipamentos e sua maior ou menor suscetibilidade à ocorrência de falhas, aos mecanismos de deterioração, ao desgaste e ao envelhecimento natural diante das condições de uso e de exposição a que são aplicados na edificação. Letra B. Prazos e condições de garantia oferecidos por fornecedores dos componentes, sistemas construtivos e equipamentos. Letra C. Qualificação dos fornecedores destes produtos, bem como dos prestadores de serviço de instalação, aplicação e execução na obra. Letra D. Gestão do processo de produção sob sua responsabilidade. Letra E. Orientação oferecida aos proprietários ou usuários e assistência técnica pós-entrega. E letra F, dados de assistência técnica pós-entrega e atendimento às solicitações no período de garantia e também após esse período, se possível, com análise de falhas, frequência de incidência, suas causas e custos diretos e indiretos decorrentes, incluindo os aspectos intangíveis, como satisfação dos clientes, impacto sobre a reputação e imagem da empresa e outros. Então, eu li até aqui a garantia que tem que ser oferecida pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção. Agora, o item 6.3, condições de garantias. As condições de garantias incluem, letra A, os sistemas construtivos e seus componentes, equipamentos e serviços abrangidos pelas garantias. Letra B, os prazos de garantia legal, prazos para os itens abrangidos pela garantia legal, atendendo o que estiver definido na legislação vigente. Outra condição aqui, letra C, os prazos de garantia oferecidos pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção, estabelecidos com base nos fatores especificados em 6.2, tomando como referência os prazos tecnicamente recomendados apresentados na seção 9, ainda vamos chegar lá. Letra D, outra condição,
as condições necessárias para manter o direito às garantias, as quais devem estabelecer as obrigações e responsabilidades dos proprietários e usuários, conforme a gente já leu lá atrás em 4.4.6. Condição letra E, as condições que podem acarretar a perda de garantia, conforme descrito em 6.4, que é o próximo que a gente ainda vai ler. E letra F, as obrigações dos proprietários em caso de transmissão da edificação ou de unidades da edificação em relação às garantias e todas as condições que dão direito a elas. Agora o item 6.4, situações, e essa parte aqui já é mais interessante, né? Situações que podem acarretar a perda da garantia. Vamos lá, essas situações. As situações que podem acarretar a perda de garantia podem estar previstas em documento específico. Eu acho que até seria interessante, né, o construtor entregar um documento desse citando o que pode acarretar a perda da garantia. São exemplos de perda de garantia uma ou mais das seguintes situações. Letra A não realização ou a falta de comprovação da realização das atividades de limpeza, conservação e manutenção previstas no manual de uso, de operação e manutenção das edificações ou instruções específicas fornecidas pelo incorporador, construtor e prestador de serviço de construção. Letra B. A falta de realização de serviços especializados de manutenção prevista e indicadas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço. Por exemplo, equipamentos de transporte vertical, bombas hidráulicas, portões de acesso à edificação e outros que são itens, né, que precisa de uma manutenção, um serviço mais especializado de manutenção. É bem interessante, né, porque você tem que realizar e comprovar que realizou, né? Item C. Uso e operação em desacordo com as orientações do manual de uso, de operação e manutenção ou das instruções específicas. D. A substituição de materiais ou componentes de qualquer sistema construtivo da edificação. Letra E. Falta de registro e comprovação da implantação do sistema de gestão de manutenção, conforme instruções constantes no Manual de Uso, Operação e Manutenção, de acordo com a NBR 5674. Letra F. A realização de reformas que alterem as características de projeto e construção ou que tenham sido realizadas em desacordo com a NBR 16280. Letra G. A realização de reformas em desacordo com as condições apresentadas no Manual de Uso e Operação, né, incluindo as condições para alterações visando a adaptação para a acessibilidade da unidade e a situação de ampliação da unidade que estejam previstas no manual. Realização de reformas em desacordo, tá? Letra H. O descumprimento dos procedimentos e prazos para solicitação de atendimento em relação às garantias. Esse é bem interessante porque veja que lá na frente, nessa norma, a gente vai observar que sistemas diferentes têm prazos de garantias diferentes e o próprio fato da pessoa, do proprietário, não cumprir o prazo para solicitar a garantia faz com que ele perca a garantia, né? Muito redundante até. A letra I. A ocorrência de alterações nas condições do entorno que causem impactos na edificação ou no sistema construtivo. Letra J. A ocorrência de qualquer caso fortuito ou de força maior que impossibilite a manutenção da garantia oferecida. Letra K. A falta de permissão pelo proprietário ou representante legal da edificação do acesso do profissional
designado pelo incorporador, construtor, prestador de serviço, às áreas comuns ou privativas para proceder com a vistoria técnica, né? Então, isso aí também faz perder a garantia. Agora a gente vai ler o item 7, a apresentação das condições e prazos de garantia aos proprietários. Recomenda-se que sejam apresentadas ao proprietário de unidade da edificação para a entrega futura as condições e prazos de garantia de sua unidade. Inicialmente, no documento específico que estabelece as condições sobre as quais ocorre a entrega da unidade. Para as edificações cujo projeto e construção ocorrerem por encomenda de um proprietário, convém que o construtor apresente as condições e prazos de garantias no próprio documento que formaliza a prestação dos serviços, ainda que possam ser alteradas em comum acordo em função de especificidades que ocorrem em projeto ou construção até o final da obra. Ao entregar a edificação, a unidade ou os serviços concluídos, o incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção deve entregar o documento com as condições e prazos de garantia, podendo esse ser parte integrante do manual de uso, operação e manutenção, elaborado em conformidade com a ABNT NBR 14037, ou instruções de uso e manutenção específicas, quando se tratar de prestação de serviços específicos de construção. O anexo A, de caráter informativo, apresenta um exemplo recomendado de termo de garantia. A gente vai chegar lá ainda. As seguintes informações e dados devem constar na apresentação das condições de garantia. Letra A. Itens abrangidos nos prazos de garantia oferecidos pelo incorporador, pelo construtor ou prestador de serviços de construção. Por exemplo, componentes, sistemas construtivos, equipamentos ou serviços. Letra B. Condições de abrangência. Garantias em relação ao funcionamento do item. Desempenho específico, como, por exemplo, estanqueidade ou condições de uso, de falhas ou perda de desempenho, como, por exemplo, deformações ou outras desta natureza. Letra C. Condições que acarretam perda de garantia. Devem ser apresentadas as condições necessárias para que o proprietário tenha direito de acionar a garantia e suas responsabilidades para isso. Também devem estar estabelecidas as condições em que o proprietário perderá o direito de acionar a garantia. Letra D. Data de início das garantias. Letra E. Data de emissão do documento de garantia. Letra F. Orientações quanto aos procedimentos operacionais para acionar o atendimento à assistência técnica durante o período de garantia. Letra G. Condições das garantias em situação de transmissão da edificação ou da unidade durante a vigência dos prazos de garantia. Letra H. Identificação do incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção por meio de seus dados. E letra I. Outras informações complementares a critério do incorporador, construtor, prestador de serviço de construção, conforme legislação vigente e aplicável. Agora o tópico 8, que fala sobre diretrizes para o atendimento durante a vigência do prazo de garantia. O atendimento aos proprietários no prazo de garantia deve ser feito em conformidade com as informações de procedimentos fornecidas no documento que apresenta as condições de garantia. Na análise do enquadramento da solicitação das condições de garantia, deve ser verificado se efetivamente as condições especificadas estão de acordo com o que foi apresentado ao proprietário.
As informações decorrentes do histórico desse atendimento quanto à análise do tipo e frequência de ocorrência forma como o proprietário solicitou, solução adotada para a solicitação, satisfação dos proprietários com o atendimento, entre outros aspectos. São informações importantes para alimentar o conhecimento necessário para aperfeiçoar continuamente as condições de garantia. E, por fim, convém que sejam implementados meios de registro e tratamento desses dados e informações de modo a permitir a sua análise crítica e implementação de medidas para aperfeiçoar as condições, o atendimento e os prazos das garantias oferecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção. A gente ainda vai ler aqui mais um tópico, que é o tópico 9, prazos de garantia. Vou ler essa parte aqui de generalidades, 9.1. Os prazos de garantia apresentados em 9.2, que é o próximo, e 9.3, e as condições apresentadas em 9.4 se referem aos sistemas construtivos, seus componentes e equipamentos que podem estar presentes nas edificações de qualquer natureza de uso. Exceto em caso de acordo entre as partes interessadas, o prazo de garantia oferecido pelo incorporador, construtor, prestador de serviço de construção já inclui o prazo de garantia legal. Caso o sistema construtivo, componente ou equipamento da edificação a ser construído ou já construída não tenha prazo recomendado previsto nas tabelas aqui da norma, cabe ao incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção analisar suas características, identificando primeiramente se deve ser aplicado o prazo previsto na legislação. Se não for item passível de aplicação do prazo previsto na legislação vigente, recomenda-se definir prazo específico com base nos fatores relacionados em 6.2. Em ambos os casos, recomenda-se que o prazo esteja previsto em documento formal. A figura 1 ilustra o uso das tabelas, as tabelas aqui da norma, né, que são a 1, a 2 e a 3, para o estabelecimento dos prazos de garantia. Vamos lá. Primeiro, aqui, para quem está só no áudio, tem uma ilustração com uma espécie de um fluxograma, onde ele vai direcionando aqui cada quadradinho para um caminho diferente, tá? Eu vou lendo aqui e passando as alternativas. O primeiro quadrinho aqui do fluxograma fala o seguinte: analisar o sistema construtivo ou componente ou equipamento em relação à tabela 1, 2 e 3. Próximo passo: o sistema construtivo ou componente ou equipamento está apresentado em alguma das tabelas? Aí você tem a opção sim ou não. Se o item tiver apresentado na tabela, você vai usar o prazo recomendado na tabela como referência para estabelecer o prazo a ser oferecido. Pronto. Se não estiver, o que você vai fazer? O sistema construtivo ou componente ou equipamento é diretamente relacionado à solidez e segurança estrutural da edificação? Tem a opção sim ou não. Vamos lá. Se o sistema não tiver a ver com a solidez e segurança, você vai estabelecer o prazo específico com base nos critérios apresentados na subseção 6.7. Pronto, é isso que vai fazer. Agora, se ele tiver a ver com solidez e segurança, você vai usar o prazo da tabela 1 como prazo a ser adotado como prazo mínimo. Então, não pode usar menos do que o que está na tabela 1, pode usar mais. E é isso que é feito. Achei bem tranquilo, tá? Esse fluxograma aqui. Fluxo de estabelecimento de prazo de garantias. Vamos lá. Os itens descritos na tabela 1 devem atender aos prazos de garantia previstos na legislação vigente, que define prazos obrigatórios aplicáveis às edificações.
Na tabela 2, são apresentados os itens e prazos tecnicamente recomendados para as garantias a serem oferecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção. E na tabela 3, são apresentados os itens que representam exemplos de falhas aparentes para os quais deve ser exposta ao proprietário a condição de que falhas dessa natureza devem ser constatadas no ato da entrega da edificação ou unidade. Eu vou reler essa aqui que para mim ficou um pouco confuso, tá? Então vamos lá, o fluxo de estabelecimento. Os itens descritos na tabela 1 devem atender aos prazos de garantia previstos na legislação vigente, que define prazos obrigatórios aplicáveis às edificações. Então, é tipo, se ela é assim, meio que uma tabela geral, né? Na tabela 2, ela já especifica aquilo que tem que ser oferecido pelo incorporador, construtor e prestador de serviço de construção. E na tabela 3, é aqueles itens que geralmente são vistos como falhas aparentes e que precisa ser conferido no ato do recebimento. Tá muito importante isso aqui. Então, agora deu para entender revisando, né? Tabela 1 é o geralzão sobre construção, prazo de garantia da legislação vigente. A 2 é o que o incorporador, consultor, prestador de serviço tem que apresentar. E a 3, aquilo que precisa ser olhado no ato da entrega, que inclusive perde a garantia, tá? A partir do momento que você recebe o imóvel e identifica, você já não tem mais direito de reclamar se você receber daquele jeito. Item 9.2, sistemas, componentes e equipamentos relacionados aos prazos de garantia legal. A tabela 1 descreve os sistemas, componentes e equipamentos nos quais podem ocorrer falhas relacionadas à solidez e segurança, considerando sistemas construtivos que podem estar presentes em edificações de toda natureza de uso. Para esses sistemas, componentes e equipamentos, desde que atendidas as condições de garantia, é responsabilidade do incorporador, construtor e prestador de serviço conhecer e atender as condições e prazos previstos na legislação vigente e aplicável, incluindo os prazos mínimos de garantia. Nota: os prazos de garantias com relação à solidez e segurança são estabelecidos na legislação vigente. Na data de publicação dessa norma, o prazo definido e aplicável para esses itens é de 5 anos. E é importante destacar, gente, que é para componentes e equipamentos que estão relacionados à solidez e segurança. Os sistemas construtivos, seus componentes e equipamentos específicos constituintes dos sistemas relacionados à solidez e segurança, aos quais se aplicam essas condições, são descritos em suas respectivas normas de projeto, de especificação, de desempenho e de procedimento de execução de serviço, nas quais são definidas também as características que devem apresentar visando o desempenho ao longo de sua vida útil. Na ausência de normas brasileiras específicas para o sistema, componente ou equipamento utilizado na edificação, podem ser utilizadas como referência de definição da composição e suas características normas internacionais, regionais ou estrangeiras, ou na ausência dessas, documentação aplicável fornecida pelo fabricante. A partir daqui, a norma já começa a apresentar essas tabelas, tá? Então, a gente tem a tabela 1, um tópico com texto, depois vem a tabela 2, que é bastante grande, inclusive. Aí, encerra a tabela 2, estou descendo aqui ainda para ver, tá, gente? Junto com vocês. Encerra a tabela 2, tem mais um pouquinho de texto, e depois vem a tabela 3. E encerra, tá? Ali na tabela 3, já trazendo o anexo A.
e aqui é aquele exemplo, né, do termo de garantia que está sugerindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora e vou iniciar num outro vídeo a leitura dessas tabelas, que eu acho que fica mais organizado e não fica tão extenso aqui também.